O STF está discutindo a constitucionalidade de uma resolução do CNJ que proíbe o juiz se manifestar em rede social, enfim, coisa desse tipo. Além de ser, eu vou dar aqui a minha opinião, o juiz ele tem que ter um cuidado maior, por N fatores. Diferente de um poder eleito, cuja legitimidade está na escolha do povo pelo que você representa, o juiz é um poder técnico. A maior parte, claro que não é o caso do Supremo, não é o caso do STJ, mas a maior parte é concursada. Tem também o quinto constitucional, depois eu falo sobre isso. Mas a questão é concursada. E mesmo no quinto constitucional, a metade é concursado que está vindo do Ministério Público. A outra vem da OAB, indicação. Mas é um poder mais técnico. Então, de fato, o juiz tem que ter muito cuidado na hora de macular as decisões dele. Ou seja, ele falar sobre algo que ele vai decidir. E aí a gente escuta muito de bons profissionais e corretos até que juiz se manifesta nos autos. Por quê? Porque se eu fosse um juiz e eu falo o meu posicionamento acerca de um fato antes mesmo de julgar, eu já estou me pré-posicionando, ou seja, já estou colocando numa posição que eu sou a favor ou contrário daquele direito. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque eu passo a ser parcial. Né? Já que eu já me declarei, eu sou parcial. E o que acontece? Quais são os problemas disso que está acontecendo nessa resolução do CNJ? Primeiro, eu sou contrário a qualquer legislação que não venha do legislativo. Isso é o primeiro ponto. Mas vamos lá, é uma resolução, é uma legislação no sentido de administrar o próprio judiciário, mas eu acho que ali ele cria uma obrigação, ele extingue, né? Na verdade ele cria uma obrigação, ele cria sanções para os juízes, então nesse caso deveria vir por força de lei, para ter um amplo debate e o povo concordar. Chancela de legitimidade. Só que, vamos discutir sobre isso. Juiz em rede social falando o que ele pensa. Posicionamento político. Gente, olha só. Se fosse assim, o exemplo tem que vir de cima. E quando a gente vê determinadas posturas que vêm dos tribunais superiores, ou até de cima, né? E a gente vê lá o STF o tempo todo em redes sociais, até ameaça faz, mas enfim, falando sobre dica de não sei o que mais, que a gente vê ali nas entrelinhas posicionamentos, né? Dependendo, que sabe, até prevendo o futuro. Ou seja, quando a gente vê o STF, que deveria dar um exemplo, se manifestando em rede social, aí eu pergunto, quem vai punir? Quem é que vai punir o ministro do STF quando ele falar numa rede social sobre algum tema que ele pode vir a julgar? E vamos lembrar, no caso do STF, dependendo do tema, dependendo do processo, pode chegar nele. Agora, vou ser honesto, uma coisa que eu não defendo de jeito nenhum, que eu não consigo concordar, o juiz, vou falar aqui, da comarca de Paraty, que é litoral sul do Rio de Janeiro, ele está opinando sobre um crime que aconteceu no Mato Grosso. O crime aconteceu em Cuiabá. E o juiz está dando opinião aqui. Gente, sinceramente, isso é só uma opinião pessoal ou técnica. Ele não tem como influir. De jeito nenhum ele vai influenciar naquele julgamento lá no Mato Grosso. Aquele processo não vai bater na mão dele. Então, sinceramente, por que eu vou calar esse cara? Não tem sentido. Não tem sentido. Ele é cidadão antes de ser juiz. E quando ele faz o concurso para juiz, isso é uma opinião minha, tá? Ele não tem que ser constrangido a abrir mão da cidadania dele, da liberdade dele. Agora, claro, se ele se manifestando publicamente, ele pode macular esse processo, eu concordo que ele não faça. Mas isso, gente, já é dever funcional. Pelo menos deveria. O Supremo é um que deveria aprender isso. Vamos supor, o desembargador de um tribunal, do Tribunal do Mato Grosso, sabendo que houve ali uma chacina em Cuiabá. Ele vai e faz o quê? Se manifesta a respeito daquela chacina. Foi isso, foi aquilo, fala um monte de besteira na rede social. Ou fala até coisa certa, não importa. Nesse caso está errado. Por quê? Porque esse desembargador, se ele for de uma câmara criminal principalmente, ele pode vir a julgar aquilo. Então ele já tem que falar, não, isso pode vir a cair na minha mão, então eu não vou falar. E aí eu até concordo, porque é dever funcional do desembargador ali não falar, ou do juiz
de Cuiabá. Agora, como eu dei o exemplo, um juiz de Paraty, ele não vai falar? Ele não vai dar opinião? Vamos supor, houve um colégio lá, se eu não me engano, em Minas Gerais, que foi processado porque seria contrário ao ensino da ideologia de gênero, coisas desse tipo, né? E o colégio foi processado. Um absurdo, né? Mas, enfim. Qual o problema de um juiz do Rio de Janeiro se manifestar contra a ideologia de gênero? Qual o problema de um juiz de São Paulo falar isso? Qual o problema de um juiz de qualquer lugar falar isso se ele não tem um processo desse? E aí, eu posso colocar aqui N casos. Posso colocar Carandiru. Posso colocar qualquer caso. Se não tem chance de cair na mão daquele juiz, não tem nenhum motivo para calar. Ele é um ser humano, ele é um brasileiro. Depois ele é magistrado. Até porque se ele for demitido, ele não é mais juiz. Mas ele continua sendo brasileiro. Então a opinião dele é a opinião que todo ser humano tem direito a ter. Agora, claro, se ele, por dever funcional, não deve opinar, aí eu concordo. Pô, eu sou o delegado do processo tal. Se eu ficar falando, eu prejudico. O processo não, desculpa, o inquérito. Aí concordo. Eu concordo. Agora, se eu sou delegado no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, e o crime aconteceu no Rio Grande do Norte, a minha opinião é um mero comentário, gente, de cidadão. Ou até para esclarecer, porque tendo conhecimento profissional eu posso esclarecer. Desde que eu não fale nada que está adstrito ao meu serviço, é absurdo querer punir um juiz do interior de São Paulo porque ele está dando opinião num processo como o do deputado que falou algo e foi acusado no Supremo. Esse juiz do interior de São Paulo não vai receber esse processo nunca. Então isso não tem sentido. Agora, o curioso é, quem está sempre dando a cara para falar um monte de coisa, para falar em semipresidencialismo, para legislar, né, até para esse tipo de coisa, é justamente quem pode acabar julgando esse tipo de coisa. A gente tem aí uma comissão, que é até uma piada, onde um ministro está discutindo novas regras para o impeachment. E o Supremo julga impeachment, assim, de certa forma. Inclusive, preside a fase final do impeachment o presidente Supremo. Inclusive, esse ministro foi aquele que fatiou o impeachment da Dilma. Rasgou a lei e fatiou. E agora está dando opinião sobre impeachment. O correto seria ele falar, eu não entendo nada do assunto. Seria até mais legal, né, da parte dele. Ó. Eu não sou muito forte nesse assunto de impeachment, não, porque eu já fiz aquela, desculpa a expressão, cagada lá em 2016, de manter os direitos políticos de quem sofreu impeachment. Então é melhor não tocar no assunto. Mas, pudor, né, não existe.